Livro dos Atos, capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 11. Se puder estar em pé, depois permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Diz assim o texto: tendo depois navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Pai, mas desta vez nós chegamos diante de Ti. Precisamos de graça e misericórdia, para que a Tua palavra fale conosco, toque o nosso coração, transforme a nossa vida. Em nome de Cristo, oramos agradecidos. Amém. Sentados. Muito bem, nós estamos fazendo a exposição do livro dos Atos, e todas essas mensagens estão lá no nosso canal no YouTube. Já tem 47, se não estou enganado, só do livro de Atos. Está organizadinho na playlist. Se você perdeu algum, você pode recorrer lá e se atualizar. E nossa última reflexão, o apóstolo Paulo e seus companheiros estão viajando pela região da Galácia, e eles tentam pregar a palavra do Senhor na Ásia Menor, e o Espírito Santo não o permite. Eles tentam entrar também na Bitínia, o Espírito Santo não autoriza, e eles chegam a Troade. Ali eles encontram Lucas, que é o autor do livro dos Atos e também do Evangelho segundo Lucas. E Lucas é médico, provavelmente esse impedimento tenha sido alguma crise do apóstolo Paulo, talvez por sequelas da sua enfermidade sofrida na primeira viagem missionária. E Lucas se junta então à caravana, mas na cidade de Troade Paulo tem uma visão, e na visão o varão da Macedônia diz a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo entende, juntamente com seus companheiros, que Deus nos estava chamando para pregar a palavra de Deus na Macedônia, que era já pertencente ao continente europeu. E eles então partem para aquele lugar. Eles vão, decidem que vão para a Macedônia. Então aí eles entram lá no aplicativo, chamam Uber, né? Mas na verdade era um Uber marítimo, porque tinha que ser pelo mar. E eles compram então a passagem, embarcam no cruzeiro em direção à Macedônia. E eles vão navegando. Eles partem de Troade, conforme o texto que nós lemos aí. Você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo, verso 11. Eles partem de Troade e eles vão até Samotrácia. Um dia de navegação. Samotrácia era uma ilha que tinha um pico muito alto e servia de referência para os navegantes, para os navios. Era um ponto de parada para descanso, para talvez reabastecer de suprimentos e depois seguir viagem. Então os navios paravam nessa ilha e ali eles se abasteciam e seguiam viagem. E era uma ilha importante, ela era uma referência no mar. Eles sabiam que estavam no caminho certo, olhando para o grande pico que se elevava nessa ilha e servia de instrução, de direcionamento, já que eles não tinham o GPS que a gente tem hoje, que manda a gente para o lugar errado às vezes, né? Muito bem. Então eles vão até ali e no dia seguinte eles navegam mais um dia e chegam até Neápolis. Neápolis era o porto que servia a cidade de Filipos. Era a porta de entrada para a Europa. Era a porta de entrada para a província da Macedônia. Deus estava no controle da viagem daqueles homens. O Espírito Santo estava dirigindo aqueles homens. Eles estavam caminhando sob a orientação, sob a direção do Espírito Santo. E essa viagem poderia durar até 5 dias, eles conseguem fazer em 2 apenas. No capítulo 20, se eu não estou enganado, até anotei aqui, exatamente no capítulo 20, verso 2,
eles fazem essa viagem de volta e a viagem dura 25 dias. Mas na ida agora eles são levados por ventos favoráveis e fazem essa viagem de 2 dias. Chegando a Neápolis, eles imediatamente se dirigem a Filipos, que é uma importante cidade, era uma importante cidade da Macedônia, a primeira cidade grande daquele distrito ali, uma colônia romana, independente. Essas colônias romanas estabelecidas naquele tempo, elas eram como se fosse uma miniatura de Roma. Eles tinham a arquitetura parecida com a de Roma, a cidade era como se fosse construída como sendo o modelo da cidade de Roma. O imperador ele mandava soldados aposentados para estabelecer essas colônias. E eles tinham a obrigação de implantar os costumes romanos e a cultura romana e governar a cidade. E eles chegam naquela cidade ali. Eles ficam por ali alguns dias. Não sabemos que dia da semana eles chegaram ali, mas diz o texto que eles ficaram alguns dias na cidade, talvez procurando o tal varão da Macedônia, que Paulo tinha visto na sua visão. Talvez andando pelas ruas e procurando, cadê aquele camarada, né? Paulo olhava no celular a foto que o Espírito Santo mandou para ele na visão, e ficava procurando o varão da Macedônia, não encontraram. E aí alguns dias depois, é o sábado, e eles resolvem então sair da cidade e ir para a beira do rio, provavelmente o rio Gangites, para um lugar de oração, porque naquela cidade não havia uma colônia judaica grande o bastante para se estabelecer uma sinagoga. Então, como não havia sinagoga, para que houvesse uma sinagoga na cidade, era preciso pelo menos 10 homens judeus para estabelecer uma sinagoga, que era a igreja dos judeus. E geralmente as sinagogas também ficavam perto de algum reservatório de água ou de algum rio. Então eles vão para a beira do rio, porque quando as sinagogas não existiam, não estavam estabelecidas, os judeus se reuniam perto dos rios para orar. Era o lugar da oração. Nós lembramos, olhando esse texto, vendo essa realidade, do Salmo 137, em que o salmista escreve: junto aos rios do Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Era o lugar onde se reuniam para orar, era o lugar onde eles se reuniam para buscar a face do Senhor. Então eles vão até a beira do rio, julgando que talvez ali tivesse, procurando, ou havia parecido para eles que havia um lugar de oração, talvez ao ar livre, ou numa construção mais simples, e eles chegam até esse local que eles entendem ser um lugar de oração. Quando eles chegam lá, o cara da Macedônia não está. O homem da Macedônia não está naquele lugar. Mas eles encontram algumas mulheres. Eles encontram umas mulheres piedosas que estavam ali buscando a Deus em oração. E a principal delas ali é Lídia, que nem Macedônia era. A Lídia era natural de Tiatira. E Tiatira ficava na Ásia Menor. Quando você lê lá as cartas do Apocalipse, Tiatira é uma das cidades das 7 igrejas da Ásia Menor, para as quais Jesus manda a sua carta. Então, a gente começa a olhar a dinâmica do Espírito Santo. O Paulo não pode entrar na Ásia Menor para pregar o Evangelho, o Espírito Santo não permite. Ele tem uma visão de um varão da Macedônia, ele vai para a Europa para pregar o Evangelho e lá ele encontra uma mulher que era da Ásia Menor. Nós vamos dentro do Espírito Santo e vai fazendo algumas coisas que às vezes a gente não entende. Mas diz o texto que o apóstolo Paulo prega para aquelas mulheres, fala do Evangelho para aquelas mulheres, e a mulher que se destaca entre todas aquelas é justamente Lídia. Não sabemos se esse realmente é o nome dela, e não é a irmã Lídia que está aqui. Não é? A irmã Lídia aqui é bem mais nova que ela. Muito bem. Não sabemos se Lídia era o nome dela, ou se ela era chamada de Lídia por conta do lugar de onde ela vinha. Porque ela veio de Tiatira. Tiatira era uma cidade da província da Lídia, do reino da Lídia. Era uma província maior. Tiatira era uma cidade que fazia parte do reino da Lídia. Então talvez chamar essa mulher de Lídia seria como me chamar de paranaense, por exemplo, ou do Paraná. Não é? Não, Paraná, eu sou paranaense. Ou o pessoal que conversa com o nordestino, vai chamar de Ceará, ou vai chamar de Paraíba, e assim por diante, identifica se as pessoas são o lugar onde elas vieram. Então nós sabemos se esse era o nome da mulher ou se chamavam ela de Lídia por causa do lugar onde ela tinha vindo. Mas o importante não é o lugar de onde essa mulher veio,
O importante não é o nome dela em si, mas a maneira de viver dessa mulher. O texto diz que Lídia era uma mulher temente a Deus. Ela não era judia, ela não poderia estabelecer uma sinagoga naquele lugar, ela não poderia, dentro daquela cultura, ter muitos direitos, mas é muito interessante os textos de Lucas, tanto do Evangelho quanto do livro de Atos, que ele sempre dá uma ênfase muito grande para a importância que Jesus dava às mulheres e que as mulheres tinham dentro da igreja iniciante no livro de Atos que nós estamos estudando. Mas aquela mulher era uma mulher temente a Deus, era uma mulher que buscava o Senhor, ela não podia fazer parte da congregação, não sabemos porquê, não sabemos se era de repente uma mulher divorciada. O fato é que ela era uma vendedora de púrpura, ela era uma empresária, ela tinha um emprego importante, a púrpura era um material muito valioso, não é? Ela vendia um corante que vinha lá de Tiatira, e ela talvez trabalhasse para algum grande empresário, ou ela mesma fosse uma grande empresária, e ela tinha uma profissão importante, e pela profissão dela, por ser a púrpura, um corante muito caro, muito valioso, provavelmente era uma mulher muito rica, uma pessoa de posses. Mas mesmo assim ela era uma mulher temente a Deus, ela buscava Deus, ela buscava o Senhor. E aí a pergunta para mim e para você, se ela já era temente a Deus, se ela buscava Deus, se ela fazia as orações, se ela estava nesse lugar de oração, por que ela necessitava de ouvir a palavra pregada para o apóstolo Paulo? Porque ser temente a Deus não faz de mim e de você um salvo. Crer na Bíblia, crer na palavra de Deus, crer em Jesus não faz de mim e de você um salvo. É preciso ouvir o Evangelho, é preciso ter consciência dos seus pecados, é preciso se arrepender dos seus pecados, é preciso entregar a vida a Cristo. Nós vemos no outro texto, nós já estudamos a história de Cornélio. Cornélio era um homem que dava esmolas, Cornélio era um homem que fazia as orações, Deus ouvia as orações de Cornélio, mas ele precisava ouvir o Evangelho pregado pelo apóstolo Pedro. Ele precisava saber que era um pecador, ele precisava se arrepender dos seus pecados, ele precisava entregar a vida a Cristo, ele precisava ser cheio do Espírito Santo, e ele precisava assumir um compromisso com Deus através do ato do batismo para poder ser salvo. Porque ser religioso, ser piedoso, fazer boas obras, fazer caridade e até ter um certo respeito e um temor a Deus, não faz de mim e de você um salvo, porque a salvação não tem a ver com o nosso mérito, a salvação tem a ver com a graça de Deus derramada sobre nós. É preciso arrependimento, é preciso conversão do coração, e isso acontece com aquela mulher. Ela ouve as palavras do apóstolo Paulo, ela deixa com que o Senhor trabalhe na sua vida, e o texto diz aqui no verso 14, que o Senhor abre o coração dela, porque a conversão é uma obra que Deus faz na nossa vida. Eu e você não decidimos nos converter a Cristo. Eu e você não tomamos a decisão de entregar a nossa vida a Jesus. Se você hoje, aqui ou aonde quer que você esteja, está sentindo o Espírito Santo tocar no seu coração, para que você entregue, você está sentindo no seu coração o desejo de entregar a sua vida a Jesus, isso é uma obra que Deus está fazendo na sua vida. Então agradeça ao Senhor, porque isso é um grande privilégio. Porque a pregação do pastor não pode converter você. A música bem cantada não tem capacidade de converter você a Cristo. A eloquência, a oratória, a teologia, a homilética não pode de forma alguma convencer você dos seus pecados e levar você ao arrependimento. Isso é uma obra soberana de Deus, que nós chamamos de regeneração. Então, se você hoje está sentindo no teu coração que precisa arrepender-se dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus para ser salvo, é o Espírito Santo que está falando com você, não sou eu, não são as músicas que nós cantamos, mas é Deus falando pessoalmente com você e dizendo que quer ter um encontro contigo. E isso acontece com Lídia. O Senhor abre o coração daquela mulher, ela fica atenta ao que Paulo está dizendo, e imediatamente ela toma a decisão de entregar a sua vida a Jesus. E como que ela expressa isso? Através do ato do batismo. O batismo é uma obra externa que expressa algo que já aconteceu dentro do nosso coração. Todo aquele que entregou a vida a Cristo deve ser batizado, uma ordenança, porque é o símbolo da aliança, o símbolo do pacto. Todos nós nascemos escravizados pelo pecado. Estávamos agora há pouco ali na pastelaria que eu queria renovar, no fundo.
conversando, né? E a irmã estava falando assim: nós fomos vendidos, não é? Como escravos para o pecado. Exatamente isso. O apóstolo Paulo fala isso, em suas cartas. Nós nascemos escravizados pelo pecado. Nós nascemos aprisionados sob o domínio, sob o poder do pecado. Mas quando a luz do Evangelho brilha, quando o nosso coração é iluminado, quando nós temos consciência de que precisamos do Senhor e entregamos a nossa vida a Cristo, esses grilhões são quebrados, esses grilhões são desfeitos, essa opressão é eliminada da nossa vida, e nós temos agora uma nova vida, um novo nascimento, um novo compromisso com Deus, e nós expressamos isso através do batismo. O batismo é o sinal de uma nova aliança. Quando nós somos salvos pela graça, quando somos alcançados pelo poder de Deus, entregamos nossa vida a Jesus, nós assumimos um compromisso com o Senhor, e esse compromisso é evidenciado através do batismo. Quem olha na minha mão esquerda sabe que eu sou casado com a Neida. Não sabe que eu sou casado com a Neida, às vezes, não sabe que eu sou casado. Não é? Eu tenho um compromisso, eu tenho um pacto com ela, eu fiz uma aliança com ela. Não é? Esse anel na minha mão não é a aliança. Nós chamamos isso aqui de aliança, mas não é aliança, é um anel. A aliança é o compromisso que eu fiz com ela, isso é uma aliança, isso é um pacto. Então, da mesma forma que esse anel é o sinal da minha aliança com a minha esposa, o batismo é o sinal da minha aliança com Deus, e é uma ordenança. E todo aquele que tem consciência do seu pecado deve ser batizado, deve tomar essa atitude o mais rápido possível. Nós vemos aqui que Lídia não fez curso de discipulado, não fez curso de integração, não estudou os fundamentos da fé cristã, talvez não tivesse nem abandonado todos os seus pecados ainda, mas ela foi batizada, ela assumiu o compromisso e ela publicamente tomou posse dessa nova aliança com Cristo, porque é preciso, para andar com Jesus, é preciso abandonar o velho pacto, é preciso abandonar a velha aliança com o pecado, a velha aliança com a vida antiga, e estabelecer uma nova aliança com Jesus. Porque quando a gente quebra o pacto antigo e estabelece um novo pacto, nós recebemos o poder e a força necessária para vencermos o pecado, para vencermos a tentação, para andarmos em santidade. Mas quando a gente não assume o compromisso, quando a gente não estabelece o pacto, aí então a gente leva ele ao vermelho, porque ainda não assumiu o compromisso certo. Irmãos, é triste a gente vê às vezes famílias cristãs que não deixam os filhos se batizarem, porque tem medo de se batizar e pecado de batismo. Como se o pecado do batizado e não batizado fosse diferente. Pecado é pecado, leva para o inferno se a gente não se arrepender. Então batizou, não batizou, está em pecado, é tudo igual. Então nós precisamos sim ensinar os nossos filhos que eles precisam assumir o compromisso do batismo. Uma das nossas práticas aqui, inclusive com relação à distribuição da ceia, nós temos o zelo de distribuir para aqueles que já são batizados, já assumiram o pacto, o compromisso com o Senhor, porque isso vai estimular aqueles que ainda não o fizeram a fazer, porque nós tratamos isso com muita seriedade. Há pessoas, há comunidades que fazem isso de forma diferente, nós respeitamos, mas aqui nós fazemos assim. E ali já ela então estabelece um novo pacto, uma nova aliança com Jesus. Ela entende que somente a sua piedade, somente o seu desejo de orar, somente o desejo de servir a Deus não era suficiente. E agora ela toma a decisão de ser batizada. E uma vez batizada, agora ela constrange. Diz o texto aqui, os missionários já estarem na casa dela. Uma mulher hospitaleira. Uma mulher que, mesmo sem conhecer muita coisa, já estava exercendo um dos grandes fundamentos da fé cristã, que é a hospitalidade. E ela constrange, então, Paulo e os seus amigos a estarem na casa dela. Alguns estudiosos acreditam que Paulo tem se casado com Lídia, mas não há base nenhuma para isso, tá certo? Alguns acreditam que ela tem se tornado esposa de Paulo, mas não há base alguma para isso, né? É assim, só para efeito de informação. Mas era uma mulher importante, a primeira mulher a se converter no continente europeu, a primeira pessoa a receber Cristo como seu Salvador. E o que isso tem a ver com a gente? O que essa história toda tem a ver conosco? Qual é a nossa proposta aqui? Nós precisamos olhar para essa história de Lídia e refletir um pouco sobre o que pode acontecer conosco quando nós decidimos caminhar na direção do Espírito Santo, quando decidimos fazer a obra de Deus, quando decidimos obedecer à direção de Deus.
Então, quando nós caminhamos na presença de Deus e decidimos obedecer às orientações do Espírito Santo, Ele nos direciona e Ele nos conduz na rota em que nós precisamos seguir. Foi o Espírito Santo que seguiu o apóstolo Paulo e seus companheiros pelo mar, através dessa Samotraça, até chegar exatamente onde eles precisavam estar. Eu e você estamos caminhando com Jesus, desejamos caminhar com Jesus e não queremos errar o caminho. Mas nós não temos capacidade suficiente para andar nesse caminho que nos está proposto, a correr essa carreira que nos está proposta, a viver plenamente a vida que Deus tem para nós, que o Espírito Santo quer para nós. Nós precisamos da ajuda do Senhor. É por isso que nós estamos aqui, por isso que nos reunimos às quartas-feiras, por isso que temos a escola bíblica, estamos estudando um tema muito interessante. Deus tem falado poderosamente conosco aqui, né? Falamos hoje sobre a questão da homossexualidade, princípios que a igreja precisa conhecer para saber lidar com isso, não é? Deus tem falado poderosamente. E enquanto a gente vai caminhando sob a direção do Espírito Santo, Ele nos ajuda a caminhar na direção certa, a não nos perdermos no caminho. Porque os desvios são muito sutis. Os desvios do caminho, eles são muito imperceptíveis. Você que já pegou o caminho errado na rodovia, você sabe disso. Você saiu da estrada e nem percebeu. Mas conforme os quilômetros foram avançando, você percebeu que você estava muito longe do seu objetivo. Talvez hoje eu e você estejamos longe do caminho que nós gostaríamos de andar, onde está andando. Mas se hoje nós abrirmos nosso coração para que o Espírito Santo fale conosco e nos conduza de acordo com a vontade dele, ele pode nos levar de volta ao caminho. Ele pode nos conduzir pelo mar da vida e essa vida e nos encaminhar para o local que o Senhor traçou para nós, porque a vontade de Deus para nós é boa, é perfeita e agradável. Algo que o Senhor falou poderosamente ao nosso coração nessa manhã aqui, a respeito do pecado. Por que eu não devo praticar o pecado? Por que Deus não quer que eu viva uma vida no pecado? É porque Deus é melindroso? Porque Deus é perfeccionista? Porque Deus é... a palavra que eu estava querendo falar, não vou ter que falar. Porque Deus é chato, né? Que não quer a nossa felicidade, não quer o nosso bem, não quer que nós tenhamos prazer. Irmãos, o pecado não é um problema para Deus. Se eu e você continuarmos vivendo no pecado, isso não diminui Deus, não muda Deus, não enfraquece Deus. Quem acredita nisso é o pessoal da mitologia grega lá, da mitologia romana, sei lá que mitologia que é. Zeus é da mitologia grega, que é, né? O Zeus é o Deus que quando os homens não o adoram, ele enfraquece. Mas esse não é o Deus dos cristãos. O Deus dos cristãos, ele é autossuficiente. Ele não precisa de absolutamente nada. Se eu e você revirarmos a Bíblia aqui, nós vamos achar uma única coisa que Deus precisa. Deus não precisa de nada, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus não precisa do mundo, Deus não precisa dos governantes desse mundo, Deus não precisa das potências mundiais, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada. Glória a Deus. Então por que Ele não quer que nós andemos e vivamos no pecado? O nosso próprio bem. Porque o pecado é um problema para mim. O pecado vai me destruir. O pecado vai me afastar do propósito que Deus tem para mim. O final do pecado, o salário do pecado, diz a palavra de Deus, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós não devemos andar no pecado, seja ele qual for, porque é ruim para nós mesmos. O final do caminho do pecado é o abismo para todos nós. Mas caminharmos sob a direção do Espírito Santo nos ajuda a andar na rota certa, nos ajuda a viver o caminho certo. Segunda lição que nós podemos tirar desse texto para nós é que quando caminhamos sob a direção do Espírito Santo, nós somos levados às oportunidades de testemunharmos de Jesus. Aqueles missionários, eles chegam na cidade de Filipos e o Espírito Santo produz para eles a oportunidade de falar da fé, de falar de Jesus, de falar do Evangelho. Eles são levados àquele lugar de oração, onde aquela mulher tinha sido trazida de longe para ouvir o testemunho de Jesus. Lídia estava em Filipos para trabalhar, mas o Espírito Santo fez com que a profissão dela a levasse para aquele lugar, para que ela fosse aquele lugar de oração, para ouvir o testemunho do Evangelho.
Evangelho, porque só a sua piedade não fazia dela uma pessoa salva, não fazia dela alguém que tinha um compromisso verdadeiro com o Senhor. E eu e você, quando andamos sob a direção do Espírito Santo, Ele vai nos gerando a oportunidade de testemunharmos a nossa fé. O Senhor vai abrindo portas para falarmos do Evangelho no trabalho, para falarmos do Evangelho na rua, na fila do pão, no trânsito, no mercado, aonde nós andarmos, em tudo que nós quisermos. Aqueles missionários, eles estavam numa cidade estranha, não tinha igreja estabelecida, não tinha sinagoga, eles não conheciam absolutamente ninguém naquele lugar. Talvez a única pessoa daquelas que era daquela cidade que eles conheciam era Lucas. Ao que tudo indica, Lucas era natural de Filipos e provavelmente tinha ficado na cidade para estabelecer a igreja ali, a igreja dos Filipenses, para a qual o apóstolo Paulo escreveu a sua carta mais feliz, mais extraordinária. A carta aos Filipenses é uma carta alegre. A igreja de Filipos era uma igreja vibrante, uma igreja abençoada, uma igreja abençoadora. E essa igreja só nasceu porque aqueles homens estavam andando sob a direção do Espírito Santo e aproveitaram a oportunidade de testemunhar a sua fé. Andar na presença de Deus, andar na presença do Espírito Santo gera oportunidade de testemunho. Se você não está tendo a oportunidade de testemunhar a sua fé, de falar de Jesus, de levar pessoas a Cristo, eu e você precisamos nos encher do Espírito de Deus e andar sob a direção dele. Terceira lição que eu gostaria de compartilhar com você é que caminhar sob a direção do Espírito Santo gera a oportunidade de salvação. Nos versos 14 e até o verso 15, a palavra de Deus nos diz, o texto nos diz que o fato daqueles homens estarem caminhando sob a direção do Espírito de Deus proporcionou a Lídia uma oportunidade, não só ela, talvez a todas aquelas outras mulheres também, mas o texto destaca a vida dessa mulher, da Lídia, de receber a salvação em Cristo, a vida eterna em Jesus, porque a mensagem do Evangelho é que nós precisamos ser salvos. Muitas pessoas hoje não desejam, não almejam a salvação, porque não sabem que precisam dela. Se você hoje falar para uma pessoa que ela precisa se arrepender dos seus pecados, entregar a vida de Jesus para ser salvo, muitos vão dizer assim: mas você salvo de quê? Eu estou fazendo nada errado. Eu não matei ninguém, eu não roubo ninguém, eu sou uma pessoa honesta, sou um bom pai, sou um bom marido, sou um bom cidadão, cumpro com as minhas obrigações, pago os meus impostos, tenho temor a Deus, faço as minhas orações, tenho religião, mas nada disso faz a gente salvo. É verdade que o salvo, ele faz todas essas coisas, mas essas práticas não fazem a gente salvo. É preciso nascer de novo. Mas as pessoas só vão conseguir isso se primeiramente elas tiverem consciência que são pecadores e que precisam de um Salvador. Se as pessoas souberem que são pecadores e precisam de um Salvador, elas vão ansiar por salvação. E ansiando por salvação, aquelas pessoas que vão andar, que estão andando sob a direção do Espírito Santo, vão oferecer a oportunidade às pessoas serem salvas. Essa é a pregação de João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E as pessoas iam até João Batista, confessavam os seus pecados, se arrependiam e eram salvos. Têm a certeza da salvação, têm a alegria da salvação, sabem que vão morar no céu e quando essa vida aqui terminar, estarão na eternidade com Cristo. Têm plena convicção disso, têm plena certeza disso e sabem que não é por causa dos seus méritos, mas é por causa do que Cristo fez na cruz por elas. Então, andar sob a direção do Espírito Santo gera a oportunidade de salvação. Lídia precisava dessa oportunidade, seu amigo, seu parente, seu vizinho precisa dessa oportunidade. Gente que você conhece está aguardando essa oportunidade, muitas vezes nem sabe. Mas se nós andarmos na direção do Espírito Santo, nós seremos as pessoas que vamos oferecer essa oportunidade àqueles que ainda não abraçaram a fé em Cristo Jesus. E por último, caminhar sob a direção do Espírito gera credibilidade. É a última lição que nós aprendemos aqui. Porque assim que Lídia se converte, assim que ela assume o compromisso com Jesus, é batizada, juntamente com toda a sua família, ela quer levar os missionários para a casa dela, para hospedar esses homens enquanto eles estiverem na cidade. Irmãos, hoje, infelizmente, muitos líderes cristãos são conhecidos mais pelos seus escândalos do
viva do seu testemunho. Permita-me usar a nossa conversa de ontem de novo, doutor. A doutora nos perguntou ontem assim, por que esse monte de igreja? Por que esse negócio de ficar abre uma igreja em cima da outra? E cada uma com um nome diferente. Eu ando pela cidade e realmente vê cada nome de igreja, só Jesus Cristo. Aí eu falei assim, doutor, tem de tudo. Tem gente que ama Jesus, que é honesto, serve a Deus, que está levando o Evangelho com fidelidade. Tem gente mal intencionada, tem picareta, tem charlatão, tem de tudo. Nós precisamos saber com quem nós vamos andar, com quem nós vamos compartilhar a vida, compartilhar a fé e levar o Evangelho adiante. Porque hoje em dia tem de tudo por aí. Mas aqueles que realmente andam sob a direção do Espírito de Deus, essas pessoas têm credibilidade. São reconhecidas no mundo como verdadeiros cristãos. Se eu e você formos pessoas que andamos na direção do Espírito Santo, quando a gente parar para falar alguma coisa, as pessoas vão parar para nos ouvir. As pessoas vão confiar em nós. Muitos vão dizer assim, ouve essa pessoa quer dizer, porque ele fala, você pode escrever. Mas se a gente estiver vazio do Espírito Santo, se o nosso testemunho não for um testemunho fiel, nossa palavra não terá valor algum. Existe um texto bíblico, quando Ló vai sair de Sodoma e Gomorra. A carta aos Hebreus, se não estou enganado, diz que Ló sofria muito quando ele morava em Sodoma e Gomorra, vendo o pecado da cidade. Ele era um homem injusto e ele sofria por causa do pecado da cidade. Mas tem um texto lá no Gênesis que diz que quando Ló chamou os genros dele para ir embora da cidade, o Ló falou assim, vamos embora daqui porque você vai ser destruído. Os genros do Ló acharam que estavam brincando. Achei que era brincadeira dele. Por que será? Será que faltou credibilidade com Ló? Será que faltou um compromisso, um comprometimento maior com Deus? Será que era o genro de Ló que não levavam a sério nada na vida? Não sei. Mas a pergunta é, como tem sido a credibilidade minha e sua como cristãos? Com pessoas que conhecem Jesus, que conhecem o Evangelho, que têm certeza da salvação, que vão morar no céu. As pessoas dão crédito ao que nós falamos? Ou somos tratados como mentirosos, charlatães, picaretas, todos os adjetivos ruins que têm sido atribuídos a pastores? Eu tenho trabalhos seculares, fora do trabalho na igreja, eu trabalho secularmente. E assim, vários clientes meus sabem que eu sou pastor, mas alguns não sabem. Falta a oportunidade de conversar com eles. E aí a gente escuta cada coisa. Ah, pastor é isso, pastor é aquilo, pastor é não sei o quê. Aí fala assim, então, eu sou pastor. E aí a pessoa dá uma olhada para lá, para cá, e fala, não, é a concepção que você tem. Você não conhece todos os pastores, você precisa conhecer mais pastores, não é? Mas infelizmente, o mau exemplo que muitos têm dado, tem levado a isso. Mas cabe a nós como cristãos fazer a diferença, sermos sal e luz, para que tenhamos credibilidade. Paulo e seus amigos andaram sob a direção do Espírito. Aquela mulher, não sabemos se ela era casada ou não sabemos quantas pessoas viviam com ela na casa ou não, teve a coragem de levar aqueles estranhos para dentro da casa dela, por causa da credibilidade que eles demonstraram. Então a gente conclui dizendo que aqueles missionários obedeceram a voz do Espírito. Eles viajaram sob a orientação do Espírito, testemunharam sobre o poder do Espírito e levaram salvação a uma família que estava sedenta por Jesus e foram reconhecidas como pessoas dignas de confiança. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a vivermos sob a orientação daquele mesmo Espírito que estava sobre eles, hoje, aqui nesse lugar, para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Alguns desafios são importantes para nós essa noite. Primeira pergunta que eu quero deixar para você, que aqui está, e para as pessoas que nos acompanham à distância. Eu quero dizer para você que viver uma vida piedosa e acreditar em Deus não faz de você um salvo. E eu preciso perguntar para você nessa noite, se você já entregou sua vida a Cristo, e se você já obedeceu a ordenança de ser batizado. Se
Se você não fez, não perca a oportunidade, porque talvez seja a última hoje. Talvez hoje seja a última oportunidade que você vai ter de entregar a sua vida a Jesus e decidir passar pelas águas do batismo. Nós não temos como batizar você hoje, mas podemos fazer isso o mais rápido possível. Agora, nesse momento, não dá para fazer. Nós não temos um batistério aqui ainda. Estamos querendo construir um, não é? Porque se o batistério for construído aqui, se tivermos um batistério pronto, eu só levantou a mão, quero me batizar, então você só tirar a tampa e batizar. Mas se você não entregou sua vida a Cristo, se você ainda não foi batizado, não perca tempo, hoje é uma oportunidade, hoje é um tempo oportuno de você se decidir, entregar a vida a Jesus e ser batizado. E a segunda coisa que eu quero dizer aqui, como desafio para nós, é que a nossa maneira de agir, falar, nos relacionar com as pessoas, demonstram que estão demonstrando, perdão, uma pergunta, deixa eu reformular. A nossa maneira de agir, falar, nos relacionar com as pessoas, demonstra que somos cristãos, vivendo sob o poder e a orientação do Espírito Santo. As pessoas que se relacionam conosco, a maneira que nós estamos vivendo, irmãos, demonstra que estamos vivendo sob a direção do Espírito, que somos pessoas cheias de Deus, ou que estamos vazias do Senhor e precisamos mudar de Espírito. Eu quero contar isso para vir à frente, vamos orar com você. Quero orar com gente que quer estabelecer uma aliança com Cristo. Eu quero orar com gente que quer renovar a sua aliança com Cristo. Eu quero orar com gente que tem se sentido vazio do Espírito Santo, está meio perdido no caminho, e talvez tenha se afastado do Senhor e nem percebeu. Eu quero orar com gente que quer hoje estabelecer uma aliança com o Senhor, renovar seu compromisso com Deus, andar sob a direção do Espírito Santo. Eu quero orar com gente que tem levado uma vida piedosa, tem feito orações, tem religião, mas está percebendo que precisa de algo mais, precisa de certeza da salvação, de relacionamento profundo com o Senhor. Tem um texto bíblico que diz que se você crê em Deus, você faz bem, porque até os demônios creem em Deus e tremem. Então, crer em Deus, falar que acredita em Deus, não faz a gente um salvo. Apenas entregar a vida para Jesus. Então, hoje aqui, eu não quero pedir para que você se manifeste, se levante sua mão, mas eu quero que você ore. Quero que você ore. Se você precisa renovar seu compromisso com Jesus, faça isso hoje. Se você está nos acompanhando à distância, se você quer entregar a sua vida a Jesus, faça isso agora. Se alguém aqui hoje quer entregar o coração à vida do Senhor Jesus, faça isso agora. Não perca tempo. Se você se afastou de Deus, se você não consegue mais se relacionar com Cristo de forma pessoal, intensa, profunda e íntima, peça perdão. Peça misericórdia do Senhor. Jesus nos ama, entregou a vida por nós. Ele nos convida a estarmos na sua presença. Ele nos convida a arrependermos os nossos pecados, a confessar os nossos pecados, a assumirmos um compromisso com Ele e a vivermos para a glória dele. Esse convite está aberto a mim e a você. E talvez hoje seja a última oportunidade nossa. Nós não sabemos se Jesus vai voltar ainda hoje. Ele prometeu que vai voltar. Ele vai voltar. E pode ser ainda hoje. Talvez ele não volte hoje, mas nós não sabemos quanto tempo de vida ele tem. A morte não escolhe jovens, velhos, pobres, ricos, saudáveis, enfermos. Qualquer um de nós pode partir a qualquer instante. Vai ser muito importante na hora da partida que nós tenhamos certeza da salvação. Uma aliança com Cristo, um pacto com Jesus. Senhor, eu estou aqui com meus irmãos, com minhas irmãs, e nós precisamos, ó Deus, andar sobre a intenção do Espírito. O Espírito Santo é a tua presença real em nós, que nos conduz, que nos orienta, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que fala ao nosso coração, que nos santifica. Nós precisamos da presença do Teu Espírito. Sabemos que somos imperfeitos, que somos
pecadores, que somos frágeis, que somos fracos, e precisamos do Senhor, carecemos do Senhor. Ó Deus, nós um dia demos a nossa mão, entregamos o nosso coração ao Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados, mas talvez em algum momento da nossa vida nos afastamos de Ti e queremos voltar para perto do Senhor. Eu quero também orar, Senhor, por aqueles que ainda não fizeram esse compromisso, que não entregaram a sua vida ao Senhor, mas que querem fazer hoje, que querem se arrepender dos seus pecados hoje, entregar o seu coração ao Senhor hoje, receber o Espírito Santo, fazer um compromisso, um pacto com o Senhor através do batismo. Senhor, recebe essas pessoas, perdoa os seus pecados, escreve o nome no livro da vida, dá, Senhor, a consciência, a certeza, a convicção da salvação. E ajuda, Senhor, essa comunidade, para que possamos ser bênçãos na vida uns dos outros, caminharmos juntos, sob a orientação do Teu Espírito, para que não nos percamos no caminho, para que aproveitemos as oportunidades de testemunharmos do Senhor, para que ofereçamos ao Senhor a oportunidade de salvação para aqueles que não estão perdidos, e para que possamos ser reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus, para que tenhamos credibilidade, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Faça isso por nós hoje nessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos recebermos essa vez na Tua presença. Leva-nos em paz, abaixo da Tua graça. Obrigado pela vida desses irmãos e irmãs que nos visitaram hoje, para aqueles que nos acompanharam à distância, que todos sejam abençoados, nós possamos ser bênçãos na vida deles também. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus oramos, agradecemos. E agora, queridos, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, com toda a igreja de Cristo, na terra, aonde quer que ela esteja, e aqueles que vão morar no céu, digam amém. Deus abençoe você. As irmãs estão lá, estão preparando a sede, vão para lá. Então vocês podem ir para lá, parem as cadeiras, sentem, aguardem, e já tudo bem. Deus abençoe.